Amém? Boa noite, igreja. Graça e paz. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Os irmãos do louvor estão... Tá tudo certo, obrigado. Amém? Amados, antes de nós entrarmos então de fato na nossa palavra dessa noite, gostaria de dizer que é com muita alegria que nós nos reunimos mais um culto. Amém? Glória a Deus. E amados, eu queria conhecer hoje os nossos visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Você nunca veio no culto da morada e hoje está nos fazendo uma visita? Segura a mão levantada só para mim. Não vou te chamar aqui, fica tranquilo. Amém? Temos o jovem lá atrás. Amém? Desse lado tem alguém? Amém? Amém. Uma salva de palmas então para o nosso visitante. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, amado. Amém? Irmãos, também quero então liberar nossas crianças de 9 meses a 2 anos. Amém? Para acompanhar as nossas pastoras kids. Glória a Deus. Amém, amados? Então, para a gente não se estender muito, aproveitando então que todos sentaram, eu vou pedir para você ficar de pé, para a gente abrir a palavra de Deus. Amém, amados? E hoje achei que eu tinha perdido a minha colinha, já estava suando já. Amém? Amados, eu vou te convidar a abrir então no livro de Romanos. Amém. No livro de Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler a partir do verso 26. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 26. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém, amado. Feche seus olhos, concorde comigo nessa oração. Senhor, Pai, nós estamos reunidos aqui, Senhor, e o motivo de estarmos aqui essa noite, Pai, é o Senhor. Nós queremos te ver, queremos te ouvir, Senhor, e nós declaramos os nossos olhos e os nossos corações abertos para ti, Pai. Vem falar conosco essa noite, Senhor, em nome de Jesus. E desde já, Pai, nós repreendemos todo e qualquer espírito contrário ao teu. Senhor, a tua palavra diz que se houver fé do tamanho de um grão de mostarda, haverá fé para mover montanhas, Senhor. E é crendo nisso, Senhor, haverá poder para mover montanhas. E é crendo nisso
que nós declaramos agora no mundo espiritual, a todo principado, a toda potestade, a tudo aquilo que possa tentar impedir, nós declaramos céus abertos aqui, Pai, e declaramos, Senhor, que a tua semente vai encontrar terra fértil essa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. E hoje, amados, a gente leu bastante versículos, né? E antes de nós detalharmos isso, amado, sobre tudo isso que nós lemos, o início dessa, a partir do 26, ele vai falar sobre a intercessão do Espírito, sobre a forma que ele intercede, e vai falar também que nós somos mais do que vencedores. E ele cita algumas coisas das quais nós somos mais que vencedores. Mas antes de nós detalharmos isso essa noite para você, aliás, para nós, né? Eu gostaria de pegar um caminho para chegarmos até aqui. Amém? E eu quero que você volte um pouquinho, algumas páginas, lá no capítulo 5, amado. Quero ler 2 versículos para você. O versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 5. Que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo aqui nesse capítulo, ele começa a falar que nós somos, ele começa assim, tendo sido, amém? Esse tendo sido, amados, é algo já no passado, que já aconteceu. Ele diz que nós já somos justificados pela fé. E por isso nós temos paz com Deus. Sabe, amado, paz com Deus significa que não tem mais nada. Ele fala no passado acerca de você já ter sido justificado, amém? E que não há mais nada. Isso significa que você já não tem mais nada que perturbe essa paz que você tem com Deus. Nós devemos e podemos, claro, nos achegar com ousadia diante do Senhor, porque temos paz com Ele. Amém? No versículo 2 ele diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos entrada pela fé a graça, ao favor imerecido do Senhor. Aquilo que não merecíamos, amado. Aquilo que não fizemos nada para merecer. E se você puxar um pouquinho na sua memória, você vai descobrir que quando você entendeu de fato quem era o Senhor, talvez você não estivesse fazendo nada para Ele. Talvez você não quisesse nem estar ouvindo Ele. Talvez em um momento de dificuldade e de problemas. Mas o fato é que o Senhor se revelou para você, para nós, né? Antes de qualquer coisa boa que a gente pudesse pensar em fazer por Ele. E Paulo deixa isso bem claro nesse capítulo inteiro, e ele continua. Eu quero ler mais alguns versículos com vocês antes de voltarmos para lá. Ainda no capítulo 5, vai lá para o 10, amado. Olha o que diz o versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados pela morte com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele começa dizendo: porque se nós, sendo inimigos, isso é, lembra? Antes de conhecer a Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Em que sentido, amado? Não é que você estava batalhando com Deus, que você queria, guerrear com Deus. Mas você era inimigo dele, amado, porque com ele é assim, quem não ajunta, espalha. É assim, não tem meio termo com ele, não tem um terceiro caminho, amém? Ou está com ele ou está fora dele, amém? Mas ele diz que sendo nós inimigos, isso é, antes, quando éramos inimigos, ele diz, nós fomos reconciliados, veja que está de novo no passado, né? Nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, isso é, por aquilo que ele fez, ele volta de novo a colocar todo o alvo, toda a glória, toda a honra a Cristo, ao que Cristo fez, ao favor imerecido. E ele diz, muito mais, aí ele começa, né? Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Veja que ele fala que nós já fomos reconciliados, mas ele termina o versículo dizendo que nós ainda seremos, no futuro, salvos pela sua vida. Esses salvos aqui, amado, não está falando de salvação eterna, porque ele já fez essa reconciliação. Esses salvos aqui está falando de nós termos uma vida nova, nos livrando dessa vida velha, deixando de lado essa vida velha. Muito mais. Se antes, quando éramos inimigos, a gente já foi reconciliado, imagina o que ele vai fazer daqui para frente. Como que vai ser daqui para frente? Ele diz, muito mais seremos salvos pela sua vida, por aquilo que ele já fez. Amém? O 11 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso pecaram. Ele está dizendo assim, olha, não somente isso, nós também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus, por aquilo que ele já fez por nós. E ele continua dizendo, portanto, por causa de um só homem entrou o pecado no mundo. O que isso quer dizer, amado? Talvez quando você se apresentou para o Senhor, quando você conheceu Ele, você deve ter pensado muito nas coisas que você já fez, né? Nas coisas erradas que você já fez. E, amado, deixa eu te dizer, você já era um pecador antes disso. Mas não por aquilo que você fez, claro, né? Se você fez depois, mas porque nós herdamos uma natureza pecaminosa. Porque nós herdamos a natureza de Adão. Olha o que ele diz lá no 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, isso é, por um apenas que entrou, entende? Amém? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vai lá, repete comigo, irmão. Por isso que todos pecaram. Glória a Deus. Então deixa eu te dizer, amado, você era o fruto de um pé de pecado, né? Qual é o fruto do pé de pecado, irmão? O pecado, né? O pé de maçã não vai dar laranja, né, irmão? Não vai dar goiaba, vai dar o quê? Fala, irmão, fala sem medo. Maçã, amém, glória a Deus, né? Mas de fato, amados, nós éramos frutos nós tínhamos uma natureza pecaminosa em nós e que nós herdamos, né? E como assim herdamos, amado? Não fiz nada, a culpa não foi minha, né? Acontece que quando nós recebemos uma herança de um ente querido, vou colocar valores, né? Dinheiro aqui no meio, posses, terras e tudo mais. E você é o único parente próximo, o único parente ou o primeiro parente que tem direito a isso, e ele deixa isso tudo para você de herança. É uma coisa boa, né? Mas você nunca fez nada para aquilo, para gerar aquilo. Mas você aceita. Quem aceitaria uma herança? Irmão, eu sei que vocês aceitariam. Glória a Deus. Mas isso não funciona só para coisas boas, amado. Isso funciona também para as coisas ruins. A gente acaba herdando coisas ruins. E foi o que aconteceu. Por causa daquele pecado, a morte entrou no mundo. Por causa daquele pecado lá, aliás, né? Portanto, por um só homem. Então, por causa daquele pecado de Adão, a morte entrou, todos pecaram e a gente recebeu essa natureza pecaminosa. Amém? E aí, amados, vai lá para o versículo 27 agora. Ainda no capítulo 5. Continuando essa linha de raciocínio, olha só. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Amém? Amado, ele está dizendo assim, no 17.
Por causa da ofensa de um só, a morte reinou por esse, através desse, né? Isso é, através dessa natureza, a gente herdou tudo isso, e a morte reinou, a morte reinou, amado, está dizendo que morreram, que de fato a ofensa, a morte teve domínio sobre isso. Por muito tempo o pecado teve domínio, a lei da morte, do pecado, teve domínio sobre isso. Mas no 18 ele diz, aliás, no 17 ainda, muito mais. Repare que ele diz que a ofensa, a morte reinou sobre esse, mas ele diz que muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, esses reinarão em vida por um só, que é Jesus. Então, amado, deixa eu te dizer que não importa como foi a sua vida até aqui, não importa os seus erros, não importa se foi grande, talvez tu pense assim, tu não sabe de nada, se tu soubesse, tu ia ver a quantia que é ruim. Talvez eu até fique surpreso, mas ainda assim, não importa, porque ele diz que muito mais, aqueles que recebem o dom da justiça, né, a graça de Deus e o dom da justiça, esses reinarão em vida. Haverá muito mais vida. A vida que vai transbordar e que vai haver dentro de você, amado, é muito maior do que qualquer coisa que você já tenha cometido quando estava lá, debaixo do domínio, debaixo do reinado da morte e do pecado. Amém? Amém, amados? Está ficando claro para os irmãos? Glória a Deus. Pois assim, como por um só veio a ofensa, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Quantos atos de justiça precisou, irmãos? Repete comigo, um só. Quem é que fez esse ato de justiça, amado? Jesus Cristo. Entenda, o que eu quero dizer para você essa noite, amado, e se eu pudesse resumir, seria exatamente isso, é que tudo o que Deus tem para você, tudo o que Deus tem de melhor para você, que quando a palavra diz que reinarão em vida, então pensa, irmão, você vai viver debaixo do domínio de Deus, e Deus quer o melhor para você, mas tudo isso você receberá por causa dele, por aquilo que ele fez. Amém? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Entendeu? Nós somos feitos justos por quê? Porque paramos de pecar, irmão? Porque conseguimos largar tudo e ser 100% santo? Não. Nós somos justos pela obediência de um só, Jesus Cristo. Amém, amado? Então, quando você falar para alguém que você é justo, fale com a boca cheia, sabe? Como um filho mimado mesmo. As pessoas talvez vão olhar para você e vão dizer assim, tá sendo hipócrita. Talvez porque eles ainda não entendem que não tem nada a ver com você, que não tem nada a ver comigo, com o pastor, ou com qualquer outra pessoa, tem a ver com Jesus Cristo. E você deve sim, amado, declarar que você é justo. E é isso que vai fazer a vida de Deus transbordar através de você. Amém? Vamos continuar. Agora, amado, pula lá para o capítulo 6. 2 versículos aí. A partir do verso 1 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Amados, deixa eu falar aqui com as minhas palavras. Ele está falando, olha o que Paulo diz nesse versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Talvez você pense assim, né? Já ouviu muito essa frase. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí tu pensa, vou pecar mais então, que daí a graça vai ser maior ainda, né? Mas Paulo explica dizendo assim, de modo nenhum. Não foi um não, ele falou de modo nenhum, rapaz, né? Eu imagino já aqui com o dedo, mas era uma carta, então não tinha dedo. Mas, né, ele fala assim, não, né? Por quê, amado? Porque nós estamos mortos para o pecado.
ele diz que fomos batizados na morte de Cristo. E aqui quero abrir um parênteses aqui para a gente comentar algumas coisas. Amado, a palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Quantos creem? Glória a Deus. Mas para ressuscitar, amado, o que uma pessoa precisa? Fala com certeza. Precisa morrer, amado. Mas se Jesus morreu e o salário do pecado é a morte, ele pecou? Não, né? Glória a Deus que há certeza no coração dos irmãos em relação a isso. Mas se ele não pecou e morreu, e agora? Projeta para nós Isaías 53, versículo 5, versículo bem conhecido dos irmãos, que diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Por que ele morreu, amada? Pelos nossos pecados. Ele se colocou lá no nosso lugar. Entenda, amado, e eu oro a Deus para que isso seja revelado ao seu coração essa noite. Não tem nada, amado, nada, não depende absolutamente nada de nós, nem de algo bom, nem de algo ruim. Não importa como você chegou aqui essa noite, não importa como você iniciou sua caminhada, e eu sei, amado, eu sei que muitas vezes a gente tenta enganar o inimigo, né? A gente veste uma capa de felicidade, sorri, cumprimenta os irmãos, mas por dentro a gente está destruído, acabado, né? Chorando, triste. Mas o grande fato, amados, é que independente disso, tudo está baseado naquilo que Ele fez por nós. Toda a graça de Deus, todo o favor de Deus, toda a vida de Deus, amado, que vai estar em você, fluir de você, caminhar com você, te capacitar para as obras, depende dEle. Única e exclusivamente daquilo que Ele fez. Amém? 3, né? E não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aí o 4 ele diz: de sorte que se fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, vou ler de novo. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Sabe, amado? Aquele que está em Cristo, uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Quando Ele morreu pelos nossos pecados, amado, e a morte veio lá vasculhar na carne dele, né? Porque o pecado está na carne, aí a morte veio vasculhar no corpo dele, ver se encontrava alguma coisa e não encontrou nada, ela perde o domínio sobre ele. E ele então ressuscita, porque ela não tem poder, não reina sobre ele. O fato é que, irmãos, se verdadeiramente cremos no Senhor, nós o confessamos como Senhor de nossas vidas, aceitamos essa graça, esse favor, e nós somos batizados com Ele na morte, Ele fez isso para que nós, assim como Ele ressuscitou, também caminhassem em novidade de vida. Talvez, amados, alguns ainda não, alguém aqui ainda não desceu às águas do batismo, que é o ato da aliança, uma confissão pública daquilo que já está no meu coração, né? Já falo um pouquinho sobre essa aliança. Mas, amado, se verdadeiramente isso já aconteceu dentro do seu coração, o fato é que você já está lá com Ele. Se isso já está no seu coração, você já está lá com Ele. E assim como Ele ressuscitou, há uma vida nova de Deus para você. E eu sei, amado, coisa para a gente falar um outro dia, como eu gostaria de falar isso essa noite, mas vou atrasar um pouco, talvez 2 dias, inclusive. Mas o fato, amados, é que ainda há muitas construções ruins em nós. De fato, nós nascemos de novo. Quando cremos, confessamos o Senhor como Senhor das nossas vidas, nós nascemos de novo. Mas ainda estamos aqui, nesse corpo. E há muita coisa construída aqui, né?
Quero dar um exemplo disso para você. Talvez, amado, você... Quem aqui a comida preferida é pizza, amado? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Né? Os demais, pensem na sua comida favorita. Amém? Irmão, quem foi que falou para vocês que pizza era bom? Amém. Né? Alguém falou para você. Alguém te apresentou a pizza. Amém? Irmão, aí a gente vai para um outro país aí, sei lá, não vou citar nenhum, né? Mas a gente vai para um outro país aí onde eles comem alguns animaizinhos, insetos, né? Talvez a comida preferida deles seja aquela. Eles comem naturalmente. Mas quem que disse para eles que era bom? Quem que apresentou para eles? O que eu quero que você entenda é que muita coisa que aconteceu na sua vida, amado, não é porque era a vontade de Deus para você. É porque as coisas ao redor sempre vão influenciar. Até você conhecer o Senhor, tudo que acontece ao seu redor vai influenciar quem você vai ser. Então pode ser que haja muita coisa construída errada em você. Mas eu volto a repetir o que eu disse do resumo da minha pregação essa noite. Tudo que acontecer com você após Cristo é por aquilo que Ele fez. Independente se ainda Deus está trabalhando na sua vida ou não, amado, é por aquilo que Ele fez. Independente do que Deus vai destruir na sua mente, no seu coração, e construir tudo novo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Amém? Glória a Deus, amado. Vamos lá, vamos avançar. Agora vai lá para o capítulo 7, amado. Estamos quase chegando no 8. Amém? No capítulo 7, irmãos, eu quero que, lá no versículo 4, projeta para nós. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Amém? Eu vou ler só esse versículo com os irmãos, mas eu vou explicar o que Paulo fala um pouquinho antes. Paulo, ele começa a usar um exemplo, dizendo assim, olha o que diz lá no versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tendo domínio sobre o homem, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Paulo, ele está, no versículo 6 e no 7, amado, ele começa a falar a respeito da luta que existe dentro de nós. Sabe, aquela luta às vezes na mente, estava conversando com alguns irmãos, né, e falando que o avanço no reino de Deus, o avanço na obra de Deus, quanto mais longe a gente vai, mais guerras a gente enfrenta, né, as batalhas começam a crescer, e a grande maioria das nossas guerras, amados, sempre vai estar na nossa mente. No geral, as pessoas ao redor, está tudo certo, mas a nossa mente está sempre formulando alguma coisa. E ele começa a falar acerca disso. Né? Alguns, inclusive, ele começa a citar a respeito da lei, sobre o que dá poder ao pecado, amado. A gente não vai entrar em detalhes, mas é só para os irmãos terem, para chegar no caminho onde eu quero. Né? Ele fala que a lei ela tem domínio até Cristo. Ele fala isso. E aí ele diz, olha, por acaso vocês não sabem que a lei... Os que sabem a lei, ela tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Só que aí ele usa um exemplo muito legal, que é o exemplo do casamento, né? Vai lá, o marido, a esposa se casam, o pastor realiza o casamento, está tudo certo hoje, né? Mas quando um morre, o outro se vê livre, né? Não no sentido bom, né, irmãos? Falei, parece um sentido bom se ver livre. Mas ele está livre daquele compromisso, amém? É isso que eu quero dizer. Oh, Jesus. Pode rir que eu deixo que até eu estou com vontade. Mas olha só. Irmãos, o que eu quero dizer é que quando há um compromisso, se não há morte e há a separação, a palavra de Deus diz que se ele ou ela se relacionar com outra pessoa, estará cometendo adultério. Isso é, porque há um compromisso ainda. Foi feita uma aliança, algo que somente a morte pode vir e separar. Amém? Mas depois que morre, pode casar com outra pessoa. Amém? Amém. Ficou claro para os irmãos o que Paulo está querendo dizer? Depois que morre, fica livre desse compromisso.
O que ele está falando, amado, e esse exemplo é para que a gente entenda que nós já morremos para a lei. Lembra? Já morremos para o pecado, já morremos para aquilo que dá poder à morte. E aí vem Jesus e diz que nós somos a sua noiva. Nós agora, amados, já morremos para a lei, não temos mais um compromisso com ela, nós não precisamos mais. E ele diz, inclusive, vários versículos, mas a gente não vai ler, de que não é um passe livre para sair fazendo o que quiser. E eu quis ler muito versículos, amado, e oro para que o Senhor revele ao seu coração, porque eu fui muito confrontado em falar a respeito desse assunto. Porque quando se fala de graça, quando fala que superabundou a graça onde abundou o pecado, a maioria ainda há confusão na mente, às vezes na nossa mente mesmo. E há muita confusão sobre isso, como se fosse um passe para você, um passe livre para você fazer o que quiser. E não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, inclusive, está morto para o pecado. Sabe? Mas eu ainda estou aqui, ainda estou naquela luta, ainda estou nesse processo, vou usar essa palavra. E ele diz que não há mais condenação, porque você não tem mais um compromisso com a lei. Amém? Qual é o salário do pecado, amados? O que é que dá poder ao pecado, amados? A lei. Amém. Né? É a lei que dá poder ao pecado. E o salário dele é a morte. Se eu pequei, eu preciso morrer. Mas aí vem, e ele escreve deixando assim, ó, Jesus já morreu. E você foi batizado com essa morte. Amém? Amém, amados? Ficou claro? Glória a Deus. Fala comigo, irmão. Senão eu estou falando um monte de versículo, daí eu acho que vocês não estão entendendo nada. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Ainda no capítulo 7, amado, vai lá para o versículo 18. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E aí, no restante desse capítulo todo, Paulo começa a falar dessa guerra que está dentro de nós, né? De que o bem está aqui, né, irmão? Se eu perguntar para você agora aqui, quem é que quer pecar? Levanta a mão. Glória a Deus, né? Irmão, ninguém quer pecar. Ninguém quer fazer coisas que nos condenam, que, enfim, dá abertura para isso. Não, ninguém quer fazer isso. Mas, amado, ele diz assim, ele fala durante todo esse capítulo, dizendo assim, olha, existe uma guerra. Por quê? Porque o homem interior, ele está falando de Jesus Cristo, que está dentro de nós, do nosso espírito e do dele, que são um só. Ele diz, olha, há uma guerra aí, porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo realizar muitas vezes. Eu quero parar de fazer a coisa errada, mas eu não consigo. Ele fala sobre isso. Amém, amado? Eu quero só deixar claro, irmão, que se ainda Deus está trabalhando em você, fique tranquilo. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E Ele vai terminar, amado. E entenda, Senhor, nos traz revelação disso, Senhor. Não tem nada a ver conosco. Nada, amado. Sabe, irmãos, deixa eu ler com você 2 versículos antes de eu falar sobre isso. Vai mais adiante um pouquinho, versículo 1 e 2 do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei da morte. Amém? Irmãos, da lei do pecado e da morte. Ele volta a repetir isso, dizendo, olha, não há mais condenação em você. Sabe, amado, talvez, eu realmente talvez não conheça muito da sua vida. E talvez você, e eu estou falando isso, amado, porque eu não quero falar de você. Mas quando eu ouvi tudo isso que eu estou falando para vocês, e eu lembro desse dia claramente, amados. Foi numa Rua Elohim, nosso pastor Ronaldo. E ele
ele estava falando sobre isso, sobre a justificação pela fé, sobre como Jesus realizou tudo, sobre o fato dele ter morrido e ele não ter pecado, então ter pego o nosso pecado, isso ter parado nele, e assim, nós estamos nele, então assim, já morremos, estamos livres da lei. Aquilo que dava poder ao pecado na sua vida, amado, não tem mais, você não tem mais um compromisso com ela, você não tem mais compromisso com a lei que condena. O que você tem compromisso agora é com o Espírito de vida, com a lei do Espírito de vida, que está em Cristo, com a novidade de vida. Eu lembro que quando eu fui nesse dia, amados, o meu supervisor na época, ele me encontrou na porta e falou assim, é a sua primeira Ruá? E ele sabia qual era o tema, né? E aí eu falei que era, ele falou todo empolgado, a partir de hoje, você não vai mais ser a mesma pessoa. E eu achava que era porque, né? Embora o pastor que trouxe a palavra para nós, realmente é muito usado por Deus, e eu achava que era por isso que ele ia falar. Mas de fato, amado, eu não sou mais a mesma pessoa desde então. Porque naquele dia, eu entendi tudo isso que a gente leu. Que não dependia mais de mim. E até aquele dia eu estava me apresentando para o Senhor como alguém que ainda estava tentando melhorar. Como alguém que estava tentando, nós às vezes nos pegamos assim, como alguém que está tentando melhorar para agradar ao Senhor, como alguém que está tentando viver de uma forma que para nós é impossível. Nós precisamos dele para nos livrar. E eu volto a falar, irmãos, porque eu fui muito confrontado em não trazer essa palavra hoje, porque parece que o diabo deu um jeito de lançar uma seta, dizendo que é graça, é favor, eu posso sair fazendo o que eu quiser e tudo mais, mas deixa eu falar um negócio para você, amado. Se você se sente condenado sobre isso, é uma notícia boa. E se você acha que você não precisa de Cristo, eu digo que é uma coisa boa, porque ele veio para os doentes. E se você acha que você não precisa de Cristo, eu lamento te informar, mas esse não é o lugar para você. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele para entender, para receber, nós precisamos dele para caminhar, nós precisamos dele para nos libertar daquilo que nos escraviza, daquilo que nos puxa para trás, que nos faz olhar de volta para a vida, pegar no arado e querer olhar para trás muitas vezes. Jesus veio para nos libertar disso, amado. E se você chegou aqui essa noite assim, escravizado, e eu estou falando, amado, eu não estou falando de algo externo, eu estou falando interno. Se você chegou aqui escravo de algum pensamento, se você chegou aqui escravo de algum pecado, se você chegou aqui escravo de qualquer coisa que te liga ao passado, de algo que fizeram com você, ou que você fez, amado, deixa eu te dizer, o Senhor já morreu por isso. E é momento de virarmos essa chave e trocarmos de lugar com Ele. Estar lá com Ele para ressuscitar com Ele e ter uma novidade de vida. Sabe, amado, quando nesse dia, Nesse dia, amado, eu estava tão destruído da minha vida que eu não queria saber de mais nada. E quando eu cheguei lá, amados, e entendi isso, que eu só precisava trocar de lugar, e ele leu tudo isso que nós estávamos lendo, e lemos inclusive aquilo que nós lemos no começo, ele leu para nós lá, e que o Senhor estava lá, o Senhor já havia separado, já havia eleito, já havia escolhido, para que nós fôssemos conforme a imagem do Filho dele, isso é, para que a gente ganhasse forma do Filho dele. Eu pude ver o Senhor lá, e não tinha nenhuma imagem, amado, não tinha nenhum homem pregado na cruz, não tinha nada lá que me mostrasse ele. Mas quanto mais ele falava sobre aquilo, mais essa palavra ia ao meu coração, destruindo toda a escravidão. E naquele dia eu entendi que eu só precisava aceitar, trocar de lugar com ele. E eu oro para que o Senhor revele isso essa noite para você, amado. Para que você se achegue diante do Senhor para receber isso lá. Amado, é como se eu com os olhos fechados pudesse ver o Senhor me entregando um presente, dizendo, olha, está aqui e não tem nada a ver com você. Você quer? Você aceita isso? Confesso para os irmãos que fazer apelo para aceitar Jesus às vezes me confrontava muito. Mas naquele dia, quando eu vi isso,
Tinha o Senhor perguntando se eu aceitava, irmãos. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu. E eu não quero que você... não estou desmerecendo, não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas assim, irmão, eu não quero que você foque agora nos detalhes da caminhada dele na cruz e tudo mais, embora isso seja muito importante. Mas eu quero que você saiba que tudo que ele viveu, tudo que ele passou aqui, foi para que você recebesse essa novidade de vida. Foi para que você vivesse livre, livre, amado. Para que você soubesse que há liberdade no Senhor. Amém, irmãos? Agora volta lá para onde a gente leu. E agora, depois de todo esse caminho que nós pegamos, olha o que diz a partir do 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina, olha só, ele diz que o Espírito Santo vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Hoje, amados, eu confesso para vocês que eu esqueci que era eu que trazia a palavra. E aí, quando foi de manhã, eu coloquei um louvor e eu comecei a chorar do nada, e eu sou muito chorão. Deu para perceber, né? Mas eu comecei a chorar do nada, amados. E eu fiquei muito forte no meu coração que o pastor me mandaria uma mensagem dizendo para mim trazer a palavra hoje. Mas na verdade já era eu, só não tinha olhado a escala. E aí, olha só. Naquele momento eu não entendi por que eu estava chorando. Mas eu disse para a Mari, eu realmente sinto que hoje o pastor vai me mandar alguma mensagem. Até vou mandar mensagem, a pastora não está bem, né? Inclusive, orem pela vida dela, pela saúde dela. E vou mandar uma mensagem para o pastor, tá? E fui olhar, e aí descobri. Mas eu entendia claramente ao meu coração que eu estava chorando por um motivo. E aquilo era o próprio Espírito intercedendo por mim. Amado, quando você não saber como orar, Ele vai interceder por você. E por que eu peguei esse caminho para chegar até aqui? Para que daqui em diante, desse versículo em diante, você não pense mais em você, no quanto você precisa orar, nas palavras sábias que você precisa, não. Que você entenda, não tem nada a ver com você. Inclusive ele diz, olha, esse Espírito, o Espírito Santo, ele virá e vai te ajudar na sua fraqueza. Ele vai orar por você, por aquilo que convém. Que às vezes a gente ora por umas coisas, irmão, que assim, ó, o Rodrigo falou da semana profética, né? E às vezes a gente ora por umas coisas que a gente esquece mês que vem, né? Vai pegar aquela folhinha da semana do semestre passado, tu vai ver que tem muita coisa lá que tu já parou de orar, né? Tem umas coisas, irmão, que a gente não quer, só fogo de palha, eu vou falar assim, né? Mas porque aquilo que a gente quer, a gente insiste até o Senhor alcançar. Amém? Mas o que eu quero dizer para você, amado, é que até quando você não souber o que pedir, o Senhor vai vir através de você e com gemidos inexprimíveis irá interceder por aquilo que convém. Amém? 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então Ele vai interceder por nós, sondando o nosso coração. Às vezes, irmão, por coisas que você não pensou, não lembrou, esqueceu, por coisas que você talvez nem saiba que vai precisar, mas Ele vai interceder por você. Amém? 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, a fim de que ele seja o primeiro. O Senhor, então, nos predestinou, Ele nos separou para algo, para o quê? Para sermos conforme a imagem do Filho, para nos moldar conforme o Senhor é. E talvez aqui você pense assim, eu preciso fazer tanta coisa agora, meu Deus, preciso deixar disso, deixar daquilo, deixar daquele outro, meu Deus, tem tanta coisa que eu preciso parar de fazer. Amado, lembra do caminho? Não tem nada a ver com você. Apenas dar liberdade para Ele.
E, amado, vai ter coisas que vai ser só deixado para trás. Quando você olhar, quando você perceber, vai ser assim, meu, quanto tempo já faz que eu deixei isso para trás? Quanto tempo já faz que eu já não sei mais o que é isso? Me incomodar com isso, me estressar com isso, ou enfim, qualquer outra coisa que te aprisione. Isso tudo depende dele. Amém? E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Não depende nada de nós. Te chamou, te separou, te capacitou, te justificou, te glorificou. Tudo isso, amado, ele fez por nós. 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, vai lá, irmão, junto comigo. Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará com ele todas as coisas? Deixa eu te dizer, amado, não sei o que é que você busca do Senhor. Eu não sei o que é em que porta você tem batido para ele, mas deixa eu te dizer, aquele que não poupou o seu filho, não vai dar todas as coisas junto com ele? Sabe, amado, volto a repetir essa frase, não tem nada a ver conosco, nada a ver com a sua capacidade. Sabe aquilo que você tem buscado? Não tem a ver com a sua capacidade. Sabe aquilo que você tem orado para a sua família, para tudo mais? Irmão, pode ser que Deus use até um convite teu, mas se não for necessário, Deus vai usar outra pessoa. Vai usar aquilo que ele achar que convém, amado. Mas a grande questão é, tudo que ele der, tudo que ele entregar, tudo que ele já entregou com Cristo é por meio de Cristo. Não tem nada a ver conosco. Amém? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E aí ele diz, é Deus quem justifica. Quem vai tentar acusar alguém? É Deus que justifica. Não tem nada a ver conosco. Ele já nos justificou. Amém? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. E aí ele fala, aquele que vier com condenação, com qualquer outra coisa, Jesus já morreu. Nós estamos livres. Amém? Repete comigo, irmão. Eu sou livre. Eu sou livre. Glória a Deus. Quem nos separará? Aí ele continua. E aqui, essa parte foi cruel para mim, amados. E ele diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem, amado? Quem é que vai poder te separar do amor dele? Sabe, talvez, assim como na minha mente, tenha vindo assim para você, é só um pensamento, é só uma ideia, é só isso. Não pode ser assim. Deixa eu te dizer, amado, quando nós pensamos assim, nós estamos abrindo uma porta que diz assim, olha, Jesus, tudo que tu passou, tudo que tu fez, Senhor, tudo que tu fez lá e tal, não é o suficiente. Eu ainda preciso fazer algo. Chega a soar como hipocrisia, não chega? Não precisamos fazer mais nada, amado. Somente desfrutar. E ele está dizendo, ó, quem é que vai tentar nos separar? A tribulação. Pensa no teu dia mais atribulado, irmão. Pensa no dia mais angustiante. Pensa no dia em que tu mais se sentiu perseguido. Ou sei lá, fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada, alguém. Irmão, pensa nesses dias. E ele diz, nem isso, nem coisas muito piores. Porque ele continua. Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Eu já estou encerrando, amém? Para avisar os irmãos do louvor. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Olha só, eu citei algumas coisas, mas ele diz, em tudo isso, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E ele continua, Paulo continua assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu te falar, amado. Se, sei lá, por alguma vez passou na sua cabeça que morrer ia resolver muita coisa, deixa eu te dizer, amado, que você pode viver com o amor dele, porque nem a morte vai te separar dele. Nada, amados, nada é tão grande, nada é tão profundo, nada é tão sério, nada pode te separar do amor dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Vou convidar você a ficar de pé.